Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo o que Ele faz e, acima de tudo, por tudo que Ele é. Vamos para mais uma reflexão da semana e no dia de hoje o Senhor nos entregou a palavra que fica em Jó 35, versículo 4, que diz assim: Eu responderei a ti e aos teus amigos que te acompanham. Logo que eu recebi essa passagem, eu, por pouco conhecimento, até porque já fazia algum tempo que eu havia lido o livro de Jó e não me recordava de todos os detalhes desse livro, eu senti como se fosse Deus me respondendo, né? Como se Deus estivesse dizendo que ia dar resposta a mim e aos meus amigos junto comigo. Só que esse é um erro muito comum que ocorre no meio de nós, né? Muitas vezes a gente pega um versículo isolado e toma para nós e executamos a nossa própria interpretação. Na verdade, essa citação ela foi feita por Eliú, né? Que no decorrer do processo de Jó, onde ele já havia passado por todas as perdas, todas as dores, todo o sofrimento, toda a angústia, inclusive indignação por ter sido acusado injustamente, né, por seus próprios amigos. É triste, né? Se você for olhar a história de Jó, né, num contexto geral, né, tudo que a maior parte desse livro conta é muita dor e sofrimento, acusações indevidas, calúnias levantadas sobre sua vida, né? Os próprios amigos. Eu acho que não tem dor maior do que aqueles que você confia, aquele que você deposita sua vida, né? Muitas vezes dedica, né, parte da sua vida em prol dessas pessoas e elas muitas vezes se levantam para te caluniar, para levantar um falso, né? Porque foi isso que os amigos de Jó fizeram, né? Apontaram todo o sofrimento e toda a dor que Jó veio passando, dizendo que existia algo, existia algum pecado, existia alguma coisa que precisava ser tratada nesse processo. Só que se você se recorda, se você conhece a história, lá no comecinho da história de Jó, quando o diabo ele vai até o Senhor e o Senhor aponta Jó para o diabo, ele diz assim: Viste Jó, meu servo, é um homem íntegro, temente a Deus, que se aparta do mal. Deus só faz menção a este homem como um homem que está posicionado, um homem que vive segundo o coração do Senhor. Claro que existem falhas, somos seres humanos, mas no contexto geral, na consolidação de tudo, Deus o via no seu coração. E essas acusações tidas pelos homens, que é o que muitas vezes as pessoas veem, as pessoas acham, as pessoas apontam as acusações como sendo algo de castigo, porque fizeste alguma coisa, é por isso que tu estás pagando, né? Mexeu com o íntimo de Jó. Jó terminou até se irando, até terminou se indignando, porque mediante tudo que ele passou, ele não blasfemou contra Deus. Mas após essas acusações, ele se sentiu
verdadeiramente injustiçado. Ele aceitou tudo aquilo que sobreveio sobre sua vida, mas quando se tratou da integridade, quando se tratou do seu posicionamento ser questionado, aquilo dali mexeu intimamente com ele. E foi então quando ele questionou a Deus o dia do seu nascimento, foi então quando ele apontou para os amigos uma autodefesa, né? Aí vem Eliú, que historicamente falando era um homem mais jovem, onde escutou todos os amigos e depois a lamentação de Jó, a ira, a murmuração, e veio com a sua palavra. Eliú, ele respondeu da seguinte forma: eu responderei a ti e aos teus amigos que te acompanham. Eliú estava dizendo que iria dar uma resposta a Jó e a seus amigos. Eu, a princípio, como eu falei, achei que era Deus falando comigo. Mas de uma certa forma, mesmo analisando a história, mesmo vendo que Eliú que respondeu, que foi um homem, mas ele foi um homem detentor do conhecimento. Ele foi um homem detentor da inspiração divina. E sim, através da boca de Eliú, Deus veio falar com Jó e com os seus amigos que os acompanhavam. E assim eu entendi que através da palavra de Eliú, Deus veio falar comigo e com cada um que possa receber essa palavra no seu coração. O Senhor usou Eliú naquele momento para responder que toda afronta, toda dor, tudo pelo qual Jó passou, não foi aquilo que os amigos estavam apontando. Foi um processo para que ele venha a ser forjado, para que ele venha a ser provado e aprovado. Porque ele diz assim, mais na frente: mas não há quem rogue, onde está Deus, o meu Criador, que diante as noites fazem surgir cânticos, que nos ensina mais que aos animais de toda a terra e nos torna mais sábios que as aves dos altos céus? Ali clamam, mas Deus não responde, por causa da soberba e arrogância dos perversos. Com certeza, Deus não ouve gritos sem sentidos, nem para eles atentará Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele fala também a respeito do fato da pessoa não ser verdadeiramente nenhum empecilho para Deus agir. Nem aqueles que muito faz e nem aqueles que nada faz. Que os propósitos de Deus se cumprem independente do que você venha achar, né? Ou praticar. Sim, porque quando Deus nos vê através do nosso coração, qual é a verdade das nossas vidas, Ele nos trata no íntimo. Ele molda o nosso coração da forma que Ele quer. Ele nos aperfeiçoa. Ele não só usa a situação do pecado, né? Porque Ele diz assim:
se pecares, que mal poderás fazer contra Deus? O nosso pecado não impede nenhum propósito do Senhor em relação ao que Ele determinou. O nosso pecado não atinge Deus em nada. O nosso pecado, ele vai prejudicar nós mesmos. O resultado vai ser o fruto daquilo que praticamos. E ele diz: mas se procederes com justiça, o que darás a ele? O que Deus receberá das tuas mãos? Na verdade, Eliú está explicando que tanto Jó, por sua indignação e sabedor que era íntegro, quanto os seus amigos que o acusavam, tentando dizer que tudo que ele estava passando era por algum pecado ou coisa parecida, ele estava dizendo que todos estavam faltos de juízo, de entendimento, porque tudo que estava acontecendo na vida de Jó era apenas um exemplo. Ele estava sendo usado por Deus para mostrar ao mundo que é possível sim passar por tribulações, por provações, passar por dores, passar por acusações, inclusive, porque o processo dos amigos também estava incluso no pacote, mas que, na verdade, ele suportou muitas coisas, né? Os amigos, a perda dos filhos, a perda do dinheiro e a saúde. Mas teve uma hora que ele não suportou a questão das acusações, das calúnias. Isso mexeu no íntimo dele. Existia um orgulho em cima disso tudo. Existia aquele orgulho de que eu sou íntegro, independente do que aconteça comigo, eu estou aqui louvando a Deus. Mas Deus quis mostrar através de Eliú que ele não era, né? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Se não for Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos alcançar. Nós não conseguimos fazer. Até por um certo ponto, até por um determinado tempo a gente ainda suporta por nós mesmos. Mas chega o tempo que as nossas forças se vai. Foi o que aconteceu com Jó. A integridade dele, a fortaleza dele, mesmo a carne estando toda morta, mesmo o sofrimento da dor dos filhos, né? A dor emocional, né? A forma que a sua esposa falou em relação ao posicionamento dele com relação à adoração a Deus, quando ela diz assim: abandona esse Deus e morre, porque ela acreditava que o fato de Jó estar ainda adorando a Deus, glorificando ao Senhor, é que estava mantendo ele vivo. E ela não tinha esperanças. Ela não conhecia Deus como Jó. Mas ainda assim, conhecendo Deus, ele chegou no limite, porque na verdade ele faltava esse entendimento, que verdadeiramente toda força viria do Senhor, não dele mesmo. Eliú apontou nessa passagem que é esse entendimento, que não é pelos nossos pecados que Deus vai ser atingido, e também não é pela a nossa forma de agir com justiça, de integridade, que também vai fazer algo para Deus. Tudo isso reflete para nós mesmos. Mas sim, é pela nossa total dependência do Senhor que veremos a justiça dele vir, o amor dele ser recaído por nós,
o cuidado, o consolo, o abrigo, a restituição. Porque é isso que o Senhor quer de nós. A total dependência. Quando entendemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Quando Jó, a partir de Eliú, reconheceu que a sua fraqueza em relação à indignação pelos seus amigos e até pelo próprio Deus, por permitir que isso acontecesse, era errada, era equivocada. E quando ele ora pelos seus amigos, ele está quebrantando seu coração. Ele se arrepende do procedimento que ele tomou em relação à ira, em relação à revolta. E é nesta hora que há esse quebrantamento que o Senhor entrega a restituição da sua vida. Que nós possamos receber essa resposta de Eliú para Jó, usado pelo Senhor para as nossas vidas. Possamos entender que somos totalmente dependentes do Senhor, para que assim Ele possa lhe entregar a sua restituição. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até a próxima reflexão.